Salmo de número 23, versículo de número 6. Podemos ler? A palavra de Deus diz assim, ó: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, cada vida aqui estabelecida nessa noite, Pai. Queremos colocar cada família aqui representada, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor possa passar em revista, Pai, cumprir o Teu querer, o Teu efetuar, Pai. Colocamos diante de Ti a vida do Leandro, da Kéten, do Arthur, da Elizabeth, da Cristina, da Maria, da Célia, da Alaide, da Isa, da Marilúcia, família Rodrigues, Miranda, Pimentel, família Alexandre, Salvação, Fernanda e Leandro, Pai, pessoas que precisam de cura, de libertação, de salvação, de restauração na vida financeira. Pai querido, o Senhor é o Deus que é dono do ouro e da prata e de tudo mais que nós temos. Então, Deus querido, entra com a sua providência, entra com a sua provisão e, Deus querido, faz o que só o Senhor pode fazer. Nós repreendemos desde já todo ladrão da palavra e, Senhor, profetizamos que esse lugar, Senhor, é a Tua morada e que o Teu Espírito Santo tem livre arbítrio no nosso meio para cumprir o Teu querer, o Teu efetuar e operacionalizar milagres, Pai. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus, e você que crê, diga amém e amém. Olha, você não falou com o irmão que está atrás de você nessa noite, né? Dá boa noite aí para ele, pergunta o nome dele se você conhece. Esse aí da frente você já conhece desde muito tempo, mas esse aí que está atrás de você, você não conhece não. Veja só, é pessoa nova, você nunca viu aqui, e se você não... Faz tempo que você não vê, de repente, né? Pergunta se ele estava preso, se o habeas corpus saiu, como é que foi esse período. E queridos, nós hoje finalmente chegamos à sexta semana pregando acerca do Salmo de número 23 e chegamos ao fim desse período de estudo, daquilo que Deus reservou para mim e para a sua vida, e com certeza, pelo menos eu posso dizer que a minha vida foi abençoada com vasto conhecimento, porque tinha muita coisa acerca desse Salmo de número 23 que eu não sabia, que estava ali escondido no meio das letras. Eu quero te incentivar, de repente você que não pôde estar aqui todas as quartas-feiras dessas 6 semanas, que depois entre no nosso canal do YouTube, que lá nós temos todas as pregações em ordem cronológica a respeito desse tema que nós aqui tivemos. E esse versículo de número 6, querido, é algo que fecha, se assim eu posso dizer, com chave de ouro a respeito de tudo que é dito nesse Salmo de número 23. Porém, nós não podemos deixar de linkar que tudo aquilo que está escrito no Salmo de número 23, tudo aquilo que está sendo colocado diante dos nossos olhos, tudo aquilo que é dito no Salmo de número 23 acerca de livramento, acerca de bênçãos, acerca de refrigério, acerca de repouso, acerca de ter mal, de nós não termos medo acerca desse mal, está condicionado a uma situação que é a causa pétrea desse salmo, que é ter o bom pastor como sendo o nosso Senhor, que é ter o Senhor Jesus Cristo regendo e tendo parte da nossa vida, sendo o autor e consumador e aquele que rege os nossos passos. Queridos, a bondade e a misericórdia que seguem alguém, seguem aquele que servem a Jesus Cristo como sendo seu Senhor e Salvador, que tem o seu caminho consagrado a esse Cristo, que tem o seu caminho entregue para esse Senhor e Salvador que conquistou para mim e para você a liberdade na cruz do Calvário. Entenda bem que para ter tudo aquilo que o Salmo de número 23 condiciona para nós, a causa capital é ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa história. Entenda que a misericórdia do Senhor, dita na palavra de Deus, é a causa de nós não sermos consumidos, queridos. A misericórdia do Senhor é algo que está colocado na nossa natureza, no nosso dia a dia, quando nós nos levantamos, quando nós nos deitamos e até quando nós estamos dormindo. É natural que hoje você está aqui vivo na casa do Senhor. Amém. Diga amém aí no seu lugar, você que está vivo. Você que de repente ficou com um pouco de dúvida,
fique sabendo que você ainda está vivo. Todo mundo que está aqui, né? Eu não estou vendo ninguém além não, né? Todo mundo que está aqui ainda está vivo, graças a Deus. E você está se regozijando de uma bela saúde. E isso é algo que podemos contemplar com os nossos olhos, tanto na minha vida, quanto na sua vida, quanto na vida do seu vizinho, que mora lá do lado da sua casa. E queridos, e que naturalmente pode ser que o seu vizinho de porta no seu prédio não sirva a Jesus Cristo, não tenha o seu Senhor e Salvador junto professado da mesma fé por ele. Pode ser que você de repente seja cristão, servo de Jesus Cristo, mas o seu vizinho não professa essa mesma fé que você. Contudo, essa misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos no nosso dia a dia, também está depositado sobre a vida dele. E por conta disso também é que o fogo consumidor de Jesus Cristo e do nosso Deus Todo-Poderoso não vem e dá cabo da vida dele. Ou seja, a diferença entre você e o seu vizinho acerca dessa misericórdia da parte de Deus é que a misericórdia de não ser consumido está sobre a sua vida e sobre a vida dele. Mas a misericórdia do inimigo não poder te acusar de determinados pecados que você insiste, que eu insisto em cometer ainda, isso não recai sobre a sua vida, porque, meu irmão, minha irmã, o sangue do Cordeiro, ele te lava todos os dias na sua vida. As suas vestes são trocadas por conta daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E, infelizmente, nós que aqui estamos e que aqui vivemos, nós continuamos a pecar. Diga misericórdia aí no seu lugar. Mas o que recai sobre as nossas vidas, sobre a minha, sobre a sua vida e sobre a vida que serve a Jesus Cristo, e você que serve a Jesus Cristo, erga as suas mãos aí no alto e comece a glorificar o nome desse Deus. Não é a acusação do inimigo, não. É o Espírito Santo falando contigo. Se conserta, anda um pouco mais, peça perdão ao Deus Todo-Poderoso, e quando o inimigo tenta te acusar, ele vê o sangue do Cordeiro que te justifica sobre a sua vida, e é ele que te dá uma nova oportunidade. Então, queridos, a misericórdia sobre as nossas vidas consiste no lavar dos pecados e da acusação do inimigo, que não recai mais sobre as nossas vidas por conta do sangue do Cordeiro, querido. Apesar de que, como eu disse aqui, nós temos a nossa natureza adâmica e nós continuamos praticando o pecado de quando em vez. Contudo, quando nós passamos por esse tipo de vale, por esse tipo de situação, o que sussurra nos nossos ouvidos não é a palavra de acusação do inimigo, é o Espírito Santo falando contigo: não faz isso não. Não vai por aí não. Não faça tal coisa, não diga de tal maneira, não vai por esse caminho. Porque, queridos, o trabalho do Espírito Santo na minha e na sua vida não é ficar nos acusando, é nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Ele, quando vem falando contigo determinado tipo de situação que de vez em quando nós cometemos, só de vez em quando, não é sempre não. O Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, e ele, que é insistente e persistente, ele te fala sempre a mesma coisa: se arrependa. E você, pela misericórdia de Deus, se arrepende. Mais uma chance. Você, pela misericórdia de Deus, se arrepende. Está melhorando. Queridos, e aí por conta de você ter pecado de novo, se arrependido de novo, Deus te recebe mais uma vez de braços abertos e te lava do pecado mais uma vez. Essa misericórdia da parte de Deus só tem quem serve a Jesus Cristo. Quem não serve, hoje acordou e não foi consumido. Não sei se é misericórdia ou glória a Deus, depende do vizinho que você tem. De repente, se ele não foi consumido, você falou misericórdia, mas depende de como o vizinho se comporta no seu dia a dia. Mas independente disso, a graça maravilhosa também alcança esse seu vizinho.
Mas o perdão do Cordeiro só tem aquele que tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Aleluia. Essa pode ser a grande diferença, que para alguns, queridos, não existe nem muito valor. Alguns não dão muito crédito quando nós falamos isso. Mas, queridos, aqueles que alcançaram o perdão de Deus um dia, sabem o valor que tem você ter a oportunidade de pedir perdão, ainda que seja todos os dias, e receber aquele perdão da parte do nosso Pai. Vê se esse crente aí do seu lado tem cara de quem é perdoado. Olha aí para ele e fala, crente, olha. Se ele não tem cara de perdoado, fala para ele, crente, mas você é perdoado pelo sangue do Cordeiro. Existe um Deus que te alcançou. E tudo que Deus tem feito na minha e na sua vida, até aquilo que nós praticamos, chega um determinado momento que Deus começa a usar aquilo que nós vivemos para trabalhar na nossa vida. Deus, ele começa a usar aquelas situações através do Espírito Santo de Deus para que nós possamos ser trabalhados. Mas entenda que a diferença entre você e o teu vizinho, vê que eu peguei no pé do teu vizinho hoje, eu nem conheço aquele cidadão lá, mas a diferença entre você e o seu vizinho é que tudo que acontece na sua vida que serve a Jesus Cristo está latente e patente à vontade de Deus. Mas na vida do seu vizinho, nem tudo que acontece está debaixo da vontade de Deus. Compreenda bem que Jó, por exemplo, você conhece a história dele melhor do que eu, Jó teve a vida dele peneirada, sim ou não? Jó passou por poucas e boas. E isso tudo aconteceu porque Deus permitiu. Veja só que coisa que pode parecer louca para aquele que olha. Perder filho, perder pertences, perder dinheiro. Mas foi permissão de Deus para a vida daquele homem. Para quê? Para que Jó passasse a conhecer a Deus de uma maneira que ele pudesse ser mais íntimo do pai dele. Entenda bem que dentro daquela situação de Jó, Deus trabalhou. E Paulo, por sua vez, por exemplo, Paulo, depois de ter uma caminhada frutífera com Deus, ele continuava com o espinho na carne, com o servo de Satanás esbofeteando a face dele. Isso porque Deus permitia. Para quê? Paulo mesmo se define, isso acontece comigo para que eu não fique soberbo. Ou seja, Paulo conhecia a natureza dele e por que ele passava por aquilo. E para que ele passava por aquilo. Com Deus, tudo tem um porquê e um para quê. Essas duas palavras, elas sempre andam juntas com a vontade de Deus. A vontade de Deus tem um porquê e um para quê. E isso, queridos, ter ciência e consciência disso, nós conseguimos alcançar aquilo que Paulo nos promete na sua palavra, que é ter a paz que excede todo entendimento. Nós termos situações para resolver, porque eu creio que você tem situações que você vai resolver amanhã. Mas é você ter consciência que o bom pastor, ele está tomando conta das suas ovelhas e que no fim das contas essa situação ela vai se resolver e vai se resolver bem. Tem certas situações que a gente olha no momento que nós passamos que nós não entendemos nem o porquê e nem o para quê. Porque a situação que nós olhamos, ela está repleta de injustiça. E de vez em quando a injustiça bate na nossa porta, a gente pensa, Deus não está nisso não. Não é possível que Deus esteja trabalhando nessa injustiça, dentro dessa situação e dentro dessa maneira. Mas lembra que eu falei da diferença entre você e o seu vizinho? Que a diferença entre você e seu vizinho é que Deus toma conta da sua vida e tudo que acontece está debaixo do senhorio dele. Amém. Até, de repente, as injustiças, querido. E aí você olha com um olhar muito escabriado, sem entender muito bem. Mas eu posso te dar um exemplo de uma injustiça, por exemplo, que acontece na Bíblia e que a gente hoje em dia, a gente entende perfeitamente. Mas quem estava lá inserido não conseguiu contemplar os milagres que estavam diante dos olhos dele.
Certa feita foi colocado diante de um povo 2 homens, um inocente e um ladrão, um bandido de carteirinha. Não sei se você já conheceu um bandido de carteirinha, mas o som sumiu. Existem bandidos que são de carteirinha. E naquele dia foram colocados diante de um povo 2 homens. E aí perguntaram: vocês querem que solte esse ou aquele? E o povo gritou: solte Barrabás. Ora, Barrabás estava ali naquela situação, já com a sentença dele já colocada em prática. Eu não sei se você sabe, mas a cruz que foi estipulada naquele dia, ela já tinha sido feita sobre medida para Barrabás. Já estava ali tudo certinho para Barrabás ir para a crucificação, para morrer naquele dia. Mas, querido, naquele dia aconteceu uma injustiça. Soltaram Barrabás e Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário. Aqueles homens que estavam lá naquele dia, vendo aquilo acontecer, não entenderam do porquê daquela injustiça acontecer naquele momento. Mas eu posso garantir para você que a justiça de Deus e que a vontade de Deus estava prevalecendo naquele momento, e você pode dar um glória aí no seu lugar. Porque, querido, Jesus Cristo foi crucificado, e hoje em dia, se eu tenho salvação, é porque aquele homem foi para a cruz. Se você tem salvação, é porque aquele homem foi para a cruz. Se você é lavado e remido dos seus pecados, é porque Jesus Cristo foi para aquela cruz. Aconteceu uma injustiça, mas para que nós possamos ser justificados, a podermos adentrar na sala do Cordeiro, teve que ser feito um sacrifício, e não foi um sacrifício qualquer. Erga as suas mãos aos céus e vai glorificando ao Cordeiro, porque foi sacrifício santo, foi sacrifício de um Cordeiro, foi sacrifício daquele que não tinha pecado. E se hoje existe justiça para mim e para você, é porque um dia aos olhos dos homens foi feito injustiça, mas no reino dos céus existia um Deus que olhava para aquela situação e que com os olhos marejados via a única salvação que eu e que você temos. Então bata na palma da mão do seu irmão e fale para ele: você é justificado pelo sangue do Cordeiro, queridos. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Injustiças que acontecem, mas que Deus está trabalhando. E, queridos, essa bondade e essa misericórdia não nos causa livramento para as dores que a vida tem. Servir a Deus não quer dizer que nós estamos imunes a praticamente nada, nesse mundo natural ao qual eu digo. Entenda bem que nós tivemos aí uma pós-graduação com a Covid, por exemplo. E foi visto que esse negócio estava aí para todo mundo. Eu não sei se você teve Covid. Você teve Covid, meu irmão? Quem teve mais de uma vez Covid? Queridos, eu tive Covid. Bom, eu tive Covid, de acordo com o meu diagnóstico, 38 vezes. Mas de teste eu só tive 2. Agora, eu achando que eu estava com Covid, toda semana eu achava que eu estava, querido. E, querido, se Covid é sinônimo de pecado, eu estava todo errado, então. Porque, meu amigo, você que teve... Eu tive 2. Você teve Covid 2 vezes? Aí. Esse é o bonde do todo errado. Quem teve uma vez só? Aí, você estava mais ou menos. Se Covid fosse ter... E quem não teve Covid? Temos santos aqui no nosso meio. Olha aqui, ó. Santos, cordeiros, imaculados, pronto para... Querido, se Covid for uma situação que regula, mas estava aí para todo mundo. Estava aí e saiu varrendo. Uma das coisas que o pessoal que trabalhou em hospital de campanha falava várias vezes, é que de vez em quando chegavam lá algumas pessoas infectadas com vírus, que teimavam em não usar a máscara e que acabavam por um determinado momento, pelos percalços, pelas situações, enfim, do vírus, acabavam passando por situações de intubação e assim por diante. E era uma quantidade grande de gente que servia a Jesus Cristo e que, por se achar imune a determinadas coisas, não usava máscara. E aí, queridos, foi de arrasta para cima igual aos outros. Porque, queridos, nós fomos graduados e fomos demonstrados que o sol, ele nasce para todo mundo. Amém. Mas a palavra de Deus aqui, ela está falando de bondade e misericórdia. E que essa bondade e essa misericórdia
estariam nos seguindo todos os dias da nossa vida. Ora, se essa bondade e a misericórdia me segue todos os dias da nossa vida, como pode a nossa vida, a minha, no caso, eu não vou falar da sua, né, estar tão permeada de situações que são dores de cabeça para mim e que fatalmente você tem alguma coisa que também é uma dor de cabeça para você e que tira o seu bom sossego. Entenda bem que a misericórdia de Deus, eu já expliquei aqui para você acerca de qual é a diferença daquilo que você tem na sua vida para aquele seu vizinho lá, que o coitado do homem já deve estar com a orelha vermelha de tanto que eu estou falando dele hoje. Agora, a misericórdia de Deus, aquilo que Deus vem trabalhando na minha e na sua vida, através da misericórdia e da bondade, é nós termos consciência que independente daquilo que nós passamos, Deus está passando junto conosco por essa situação. Por Ele ser um Deus bom, por Ele ser um Deus bondoso, Ele não larga a sua mão por onde quer que você passe. Andar com Cristo, queridos, deixa eu te dar aqui uma notícia ruim de início. Porque andar com Cristo, muitas das vezes, é perder, queridos. É perder amizade, é perder convívio, é perder lugares que você ia, que você já não pode mais ir, porque você sabe que lugares que você ia tem determinado tipo de situação que você chegando lá, você não vai conseguir se manter alheio àquele tipo de situação. E não adianta, de repente, você ficar olhando para minha cara com esse olhar de sapo de lagoa, porque, querido, isso acontece. Você tem que evitar, queridos. Porque senão daqui a pouco você vai para o mesmo lugar. Você se assenta no mesmo lugar. Você está tendo as mesmas conversas. Daqui a pouco, quando você vê, você está com o pezinho batendo. Daqui a pouco você está batendo palma. Daqui a pouco você já levantou a mão e está, e agora? Minha grandeza foi embora. E está indo embora junto com o povo. Queridos, entenda bem que de vez em quando você está rindo porque você ia, né? Você reconheceu o samba, né? Delegado. Tu está rindo, né? Queridos, é inevitável, queridos. Não tem como. Normal é que depois de um tempo você possa, paulatinamente, de maneira assim, sem ser a miúde, fazer determinadas visitas. Você vai lá, visita e se manda. Porque tem determinadas festas que até Jesus Cristo foi embora. Tem casamento que Jesus Cristo vai, mas ele faz lá o que ele tem para fazer e depois ele vai embora. Acabou-se o vinho, então toma vinho aí, mas eu estou indo embora. Porque, queridos, tem lugar que a gente vai, mas que a gente não frequenta. E à primeira vista, quando a gente olha, a gente está perdendo. Porque amigos ficam pela caminhada. Pessoas ficam pelo caminho. Coisas vão se perdendo durante a nossa vida, porque a gente pensava assim, poxa, na época que eu não era crente, eu assinava um monte de nota e recebia muito mais do que eu recebo hoje em dia. Mas agora eu não posso mais assinar essas notas. Porque agora eu sou... Só um falou que é crente. Meu Deus do céu, onde eu vim parar hoje? Queridos, olha para esse irmão que está do seu lado e fala, meu irmão, tu é crente mesmo, crente? Então me ajuda a pregar aí. Você não pode mais assinar aquelas notas porque você é... Está melhorando, ai meu Deus, a gente se converte até o fim, querido. Porque, queridos, parece que nós estamos perdendo. Mas, na verdade, nós estamos acumulando num lugar onde não existe traça que possa corroer, que é no reino dos céus. A gente perde nesse mundo para ganhar no mundo ainda que está por vir, queridos. Porque entenda bem que nesse mundo, a bondade e a misericórdia, elas nos seguem, porque Deus trabalha nas nossas vidas em todas as situações das quais nós estamos. E quando nós nos sujeitamos à vontade que Ele tem para a nossa vida. Enquanto nós ficamos num cabo de guerra, querendo disputar com Deus a nossa vontade com a vontade dEle, quem sai perdendo é quem? Somos nós, querido. Disputar com Deus é sempre jogo perdido. Tentar se esconder da presença de Deus é sempre jogo perdido. Por quê, queridos?
Quando nós deixamos de ganhar coisas desse mundo, nós ganhamos a companhia do Pai na nossa vida. Nós ganhamos a presença do Espírito Santo sobre nós. Nós ganhamos o afago do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E ainda que nós venhamos a descer ao mais profundo vale ou subir até o mais alto monte, Deus está lá comigo, Deus está lá contigo. Desde que nós nos coloquemos debaixo da vontade que Deus tem para nós. Por vezes, queridos, existem guerras e batalhas que a bondade e a misericórdia de Deus estão lá contigo te seguindo. Mas parece que não. Certo tempo atrás, eu não lembro quanto tempo tem, eu tinha que arrancar 2 sisos. Andei pelo Vale da Sombra da Morte, que é arrancar o siso. Fui lá, eu estava sentindo uma série de coisas. Estava doendo esse dente aqui, estava doendo o dente da frente, eu comia sorvete, doía tudo. Eu falei, caramba, estou cheio de problema na boca. Caracoles. Mas eu vou começar pelo problema mais antigo, que é o siso. Depois eu vejo o que eu tenho que fazer, canal, depois eu vejo. Vou começar pelo siso, que já era para eu ter arrancado há uns 20 anos esse negócio. 20? 23, eu já era para ter arrancado há 23 anos atrás. Aí fui lá arrancar o siso. Pensa numa luta, numa tribulação na minha vida. Foi brabo para arrancar o dente. Para arrancar até que foi tranquilo, mas o antes, arrancou. Arrancou o siso, fiquei lá, passei por aquela coisa toda e tal. Hoje em dia eu não sinto mais dor em dente nenhum. Todas as dores que eu sentia, toda a sensibilidade que eu sentia, era por conta dos 2 sisos que estavam aqui. Mas para resolver o problema dos outros dentes, eu tive que arrancar o bendito do siso. Eu tive que passar por aquela batalha para poder sanar os outros problemas da minha vida. Olha para esse crente aí do lado e fala, crente, tem muito siso para arrancar aí. Queridos, para resolver esses problemas que de repente a gente tem, para resolver situações que nós temos na nossa vida que a gente acha que são insolúveis, a gente tem que passar por certas situações que a gente não quer passar. Mas enquanto nós não passarmos por ela, as situações não vão se resolver. Enquanto nós ficarmos postergando, enquanto nós ficarmos jogando para frente, veja bem, eu fiquei 20 e poucos anos com o dente doendo, achando que tinha que fazer canal nele. E era só arrancar o siso. Aí Deus te pergunta nessa noite, qual é o problema que você tem na sua vida, que você sabe que você tem que resolver e que você tem postergado. E queridos, a partir da resolução desse problema, quantas serão as outras coisas que vão se resolver na sua vida, querido? Porque de vez em quando a gente fica anulando. Não quero arrancar isso não. Mas, queridos, arranque isso aí da sua vida. Porque a partir do momento que você arrancar isso aí da sua vida, coisas que você nem sabe que estão acontecendo vão se resolver quando você resolver esse problema que você acha que não tem razão. Qual é o problema que você tem postergado na tua vida, querido? Qual é a situação que de repente você tem mantido aí dentro do seu bolso e que você não tem deixado Deus resolver? Eu de repente teria que fazer tratamento de canal, mexer nos dentes da frente e era só arrancar um siso. Era um problema muito menor que estava acarretando em outros problemas. De vez em quando, queridos, tem problemas na nossa vida que estão no seio da nossa família, que estão no seio da nossa vida financeira, que o problema inicial é uma coisa que parece tão pequena. É só aquela cerveja que de repente você toma no fim de semana. Mas aí quando você bota na ponta do lápis, você faz as contas e fala, caramba, estou gastando quase R$500 de cerveja. Só no fim de semana. Queridos, entenda bem que um problema pequenininho é só um siso, mas dá muito problema maior nas nossas vidas. Deixa Deus trabalhar na sua vida, porque existem promessas. E note que no texto, seguir e habitar, os verbos aqui que ele usa, estão conjugados no mesmo tempo verbal. Ele fala, todos os dias da minha vida habitarei na casa do Senhor, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Futuro do presente e do indicativo. Coisas que estão para acontecer no futuro. Todavia,
A ideia que é colocada aqui, dentro desses verbos, seguir e habitar, são ideias diferentes. Porque a bondade e a misericórdia nos seguirão. Ou seja, nós vamos vivendo e ela vai seguindo a gente através da presença de Deus, trabalhando nas nossas vidas. Já o habitar na casa do Senhor para todo sempre é algo que está conjugado no mesmo tempo verbal, mas lendo o texto, você vê que é algo que o salmista joga lá para frente. Eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu vou habitar. Enquanto a bondade está nos seguindo, a habitação é algo que vai acontecer ainda. E o que a Bíblia está falando é que Deus cuida de você agora. Aleluia. Nesse mundo dos viventes aonde você está, através da bondade e da misericórdia, e que você vai morar na casa do Senhor. Nesse caso aqui, ele não está falando desse templo aqui estabelecido, dessa casa de oração de 4 paredes. Ele está falando da morada que você vai ter junto com seu Pai lá no céu. Um lugar para onde eu e você um dia iremos. Alguns estão indo, mas eu tenho certeza que a maioria não quer ir agora, querido. Mas fique sabendo que um dia todos nós iremos para esse lugar junto de Jesus Cristo, nas ruas que são muito bem ordenadas para mim e para você. Entenda bem que existe um lugar guardado para mim e para você, para todo sempre, queridos. Um lugar onde eu e você habitaremos para todo sempre, na eternidade, junto com o nosso Senhor e Salvador. E quando lá nós chegarmos, nós seremos renovados. Digo um glória aí no seu lugar. Não haverá dores, não haverá choro, não haverá tristeza. Haverá somente celebração ao Cordeiro, por aquele que vive, aquele que é, aquele que conquistou para mim e para você, e para aqueles que são fiéis até a morte a Jesus Cristo. Existe um lugar reservado para mim, existe um lugar reservado para você, existe um lugar chamado casa do Senhor, que nós iremos habitar para todo sempre, e lá nós iremos celebrar ao Senhor de dia, dizendo que Ele é santo, de noite falando que Ele é santo, e lá naquele grande lugar, naquele grande dia, nós estaremos junto do nosso Pai. Esse salmo que nós estivemos aqui estudando, o salmo do bom pastor, ele fala de Deus através da figura do bom pastor. Ele fala da ovelha, que sou eu, que é você. Ele fala da caminhada que é estreita. Ele fala do cuidado do pastor para nós. E ele fala da nossa vida aqui nessa terra. Ele fala que nós havemos de colocar o nosso tesouro no lugar incorruptível. E no final, ele fala do lugar para onde nós iremos, um palacete celestial onde moraremos e ficaremos junto do nosso Pai para toda a eternidade. E esse lugar é reservado para mim, que sou servo de Deus. Esse lugar é reservado para você, que é servo de Jesus Cristo. Quantos aqui servem ao Senhor Jesus? Erga as suas mãos aos céus, dá um glória aí no seu lugar e dê uma salva de palmas ao Senhor, porque o bom pastor tem uma boa caminhada para você agora. Ele tem um bom lugar para você morar no futuro, e Ele te guarda ontem, Ele te guarda hoje, Ele te guarda amanhã e para todo sempre. Eu não sei se você crê nessa palavra, eu não sei se você crê que você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu não sei se você crê que existe um lugar no céu reservado para você, eu não sei se você crê na salvação em Jesus Cristo, mas se você crê, dê uma glória ao Senhor Jesus Cristo e se coloque de pé aí no seu lugar, para que nós possamos orar a esse Deus que tem um lugar e tem algo feito para cada um de nós. Feche seus olhos, curve sua cabeça e comece a agradecer ao Senhor Jesus com as suas palavras acerca daquilo que Jesus Cristo fez por você. Engrandeça o nome do Cordeiro, agradeça a Deus por aquilo que Ele faz. Erga as suas mãos aos céus como forma de agradecimento. Abra os seus lábios nessa noite dizendo o quanto Deus é bom, o quanto Deus opera na sua vida. Eu não estou ouvindo a sua voz, querido, nessa noite. Glorifique ao Cordeiro, pois Ele te deu uma família. Glorifique ao Cordeiro, pois Ele te deu um casamento. Exalte ao Cordeiro Santo, porque Ele te tirou do lugar onde você estava. Exalte ao Cordeiro, porque Ele te deu neto, Ele te deu bisneto. Exalte ao Cordeiro, porque Ele te deu saúde. Exalte ao Cordeiro, porque Ele te mantém de pé. Exalte ao Cordeiro, porque Ele te lavou e te deu um propósito. Exalte ao Cordeiro, porque hoje você é o servo dele. Exalte ao Cordeiro, porque você hoje tem um
chamado sobre a sua vida. Exalte ao Cordeiro, porque quando você ora, existem cadeias sendo quebradas no nome de Jesus. Exalte ao Cordeiro por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele foi, por aquilo que Ele há de ser ainda nas nossas vidas. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai, te agradecemos pelo sacrifício do Cordeiro, Pai, te louvamos, Pai, porque o Senhor deixou para nós a Tua palavra. Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te pedir, Senhor, trabalha nas nossas vidas, Pai, vem, Senhor, derramar o Teu Espírito sobre nós, Pai. Vem com a Tua presença, vem com a Tua provisão sobre nós. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te pedir, Pai, rompe toda a cadeia, Pai, rompe todo o teto de bronze desse lugar, em nome de Jesus, Pai, e recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe, Pai, o nosso louvor, recebe, Pai, as nossas vozes que se erguem na Tua presença nessa noite. Deus querido, Pai amado, não existe louvor de lábios cerrados, não existe adoração, Pai, com lábios fechados, não existe adoração feita por dentro, não, Pai. Adoração é feita para fora, Pai. Adoração é feita através de glória a Deus. Adoração é feita através de aleluia. Adoração é feita do nosso levantar de vozes. Adoração é feita através do nosso mexer de corpo. Adoração é feita para fora, Pai. Adoração não é feita para dentro, porque aquele que adora para dentro adora a si mesmo, mas quem adora para fora, Pai, está adorando ao Cordeiro, Pai, está adorando ao Santo, Pai. Não existe adoração, Pai, muda não existe, Senhor. O que existe, Pai, é adoração feita para fora, Pai. Então, Deus querido, nós queremos te adorar nessa noite, Pai. Nós queremos glorificar Teu santo nome e nós queremos bendizer os Teus prodígios e as Tuas maravilhas. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos por essas 6 semanas, Pai. Nós louvamos o Teu santo nome, Pai, e nós bendizemos ao Cordeiro em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus.